Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com nossas apresentações acerca das pesquisas que temos realizados aqui na Foz do Itajaí com a temática Africanidades. Quando eu cheguei aqui nessa cidade em 1982, há exatamente 40 anos atrás, eu ouvia muito dizer do Ribeirão da Caetana. Era uma referência geográfica aqui da cidade de Itajaí. Era um riacho que atravessava parte da região central da cidade. Hoje, todo esse riacho já está canalizado. Ele vinha da direção da Rua Brusque e desaguava na região da Capitania dos Portos, onde hoje é o Porto de Itajaí, a extensão do Porto de Itajaí. Passava onde hoje é o supermercado Angelone, nas proximidades do Colégio Unificado, também na Rua Tijucas, parte da Rua Tijucas, onde hoje é o Compre Forte, e também na frente do Colégio São José, onde era o Comercial Rod. Com a reurbanização da cidade, esse ribeirão foi canalizado e ele está ainda vivo, existe, mas agora subterraneamente. Quando eu cheguei em 82, parte dele já estava canalizado, mas parte ainda era visível, né, a olhos nu. Então, eu ouvia dizer que esse ribeirão se chamava popularmente Ribeirão da Caetana, porque nas imediações morava uma ex-escravizada conhecida como Preta Caetana. O nome exatamente da personagem a gente não sabe, porque ela foi conhecida como Preta Caetana, né? Então nós vamos rastrear a trajetória da família Caetano, que é uma família afrodescendente, cuja a personagem principal, a protagonista, foi essa ex-escravizada que no final do século XIX conseguiu comprar sua alforria e conseguiu adquirir terras em regiões de Itajaí, onde hoje são regiões centrais. Eu escrevi em 2010 um pouco dessa história na obra denominada Caetanos e Caetanos, Tradição Oral e História em Preto e Branco. Então, a partir de narrativas de descendentes da Preta Caetana e também a partir da documentação de registro de batismo, de casamento, de óbito, de compra e venda de escravizados, de alforrias, nós rastreamos a trajetória dessa família e transformamos em livro. Inclusive, esse livro, se não me engano, ainda nós temos alguns exemplares dele na estante virtual. Deixa eu apresentar aqui a capa. Caetanos e Caetanos, Tradição Oral e História em Preto e Branco. Porque um pouco da história da Preta Caetana é a seguinte: ela era escravizada na região de Penha, na região de Armação do Itapocorói, nessa região onde hoje
é o Beto Carreiro. Então ela conseguiu comprar sua liberdade, foi embora para a cidade de Santos, ficou uma temporada lá, depois voltou com muito dinheiro e adquiriu as terras onde hoje moram alguns dos seus descendentes. Essa é uma narrativa que atravessa gerações da família da Preta Caetana. Nós conseguimos investigar o processo de alforria de uma caetana, que possivelmente é ela, e escrevemos esse livro que agora eu vou contar um pouco para vocês da trajetória da Preta Caetana e dos seus descendentes. Então, depois de ter ouvido essas narrativas da Preta Caetana, nós fomos buscar outras fontes. E uma delas foi os escritos do memorialista Juventino Linhares, né, que viveu mais ou menos até a década de 60, se não me engano. Ele era jornalista e era memorialista. Ele escreveu no jornal da época, se não me engano, no Farol, o que a memória guardou. Posteriormente, essas memórias foram organizadas em formato de livro e foi publicado pela Univale em 1997. Então, Juventino Linhares, que nasceu no final do século XIX e teve uma vida longeva, morreu na década de 60, ele é uma das grandes fontes para conhecermos a Itajaí do passado. Aquela Itajaí que hoje, como diz Ítalo Calvino, está invisível aos nossos olhos, mas que é preciso contar a sua história. Então, o Juventino Linhares escreveu o seguinte, abre aspas, Itajaí, no início do século XX, como já afirmei nessas notas, não passava de uma grande povoação de pescadores. A população da cidade não atingia certamente 3.000 habitantes. Embora o perímetro urbano pudesse ser oficialmente mais dilatado, ele na realidade se circunscrevia ao trecho compreendido ao sul pela Avenida Joca Brandão, ao norte pelo Ribeirão da Caetana e ao oeste pelo cemitério, que era ali onde hoje está a nova matriz e a casa paroquial. Ao lado norte, a cidade terminava na casa onde está hoje estabelecido a firma Irmãos Rod. Para o lado do rio, um banhado com um pequeno manguezal. Ao lado do riacho, a casinha de madeira da Preta Caetana, que deu nome ao Ribeirão. Fecha aspas. Então, a Casa da Preta Caetana foi uma das referências de demarcação do perímetro urbano da cidade nas memórias de Juventino Linhares. Ele fala da nova igreja matriz, que foi construída na década de 50. Ele está falando da atual igreja do Santíssimo Sacramento, a igreja matriz, né? Que é, inclusive, lugar de turismo, né? Porque é uma construção muito bela que está no centro de Itajaí. Quem vem a Itajaí, certamente faz uma visita turística, religiosa, a esse templo. Então, nós vamos falar um pouco daquilo que nós conseguimos desvendar dessa personagem que ainda está invisível na literatura local, sobretudo nos livros escolares.
Existem algumas referências, inclusive no livro que o professor Moacir e eu escrevemos, Negros em Itajaí, mais de 150 anos de história. E nesse livro, do qual eu fiz referência, que eu fui o autor, Caetanos e Caetanos, Tradição Oral e História em Preto e Branco. Então agora nós estamos aproveitando das novas tecnologias e dando visibilidade a essas pesquisas que nós realizamos desde a década de 80. Então eu convido vocês a nos acompanharem, a divulgarem o nosso canal, a se inscreverem lá também e dar a opinião acerca daquilo que nós estamos apresentando desde agosto, se não me engano, né? O nosso canal é novo, mas já estamos com aproximadamente 300 inscritos. Então, acesse o canal e nos acompanhe. Esperamos vocês.